Pela primeira vez na história, existe um time skip no anime Pokémon. E não é o anime do Ash. Na verdade, eu tô falando do anime Pokémon Horizons, que é o anime que substituiu o antigo anime do Ash. Eu falei muito anime nesse vídeo mal começou, mas é isso. Pokémon Horizons passou por 3 temporadas e agora teve um time skip de um ano. Semana passada foi apresentado pra gente 2 novos episódios dessa nova saga, onde conta o que aconteceu com esses personagens após um ano. E nesse vídeo a gente vai contar muito sobre o que aconteceu nesse episódio e o que a gente espera para os próximos episódios dessa nova saga no anime Pokémon. Bem-vindo ao Vamos Falar de Pokémon, eu sou o Ceilãozinho e vamos começar agora esse vídeo falando sobre Pokémon. E aí, vamos falar de Pokémon? Como eu havia falado, primeira vez na história o anime de Pokémon tem um time skip. O Ash ele tem 10 anos até agora, tem 10 anos, né? Não sei se no futuro vai ter alguma outra produção envolvendo o Ash que vai envelhecer ele ou vão trazer ele da mesma forma. Mas esse vídeo aqui é sobre Pokémon Horizons, onde os personagens Dodge, Roy e Lico, que são os 3 principais dessa nova saga, eles passaram por time skip de um ano e agora essa nova saga, essa nova história vai contar o que aconteceu com o fim da saga antiga, que é Em Busca por Laqua. E a gente vai comentar um pouco sobre esse episódio que a gente assistiu, que foram 2 episódios especiais de 1 hora, que para contar, né, o início dessa nova jornada. No início desse episódio, o Roy aparece trabalhando em conjunto com a Dodge. O que mais chama atenção agora, né, é a mudança de visual deles, que é uma mudança realmente, no caso da Dodge foi bem drástica, a mudança visual dela, ela mudou bastante. E o Roy, ele ficou assim, mais descolado, né, que ele era mais pivete, mais moleque. Eu acho que nesse novo visual ele ficou mais descolado. E um detalhe que chama muita atenção é a pulseira que ele tá usando, que é a pulseira que é a Mega Ring, na verdade, né, que ele tem um Mega Pokémon. E como todo mundo já deve estar sabendo, o Pokémon que ele tem é um Mega Lucario Shiny. E nesse episódio, ele tá atrás de resquícios do Hakurion, né? Que são resquícios do que aconteceu na última temporada, sobre a saga que envolveu Laqua, né? Que envolveu toda a questão do Hakurion, que deixava os Pokémons violentos. E após o Fridd cair e desaparecer, ninguém sabe se o Fridd está vivo ou está morto, na verdade. É bem interessante também, e eu vou até falar sobre isso mais pra frente na análise desse episódio. Eu quero fazer uma análise mais voltada a o que essa história quer contar pra gente. Primeiro eu quero dar um breve contexto sobre minhas opiniões sobre o que aconteceu nas temporadas passadas, que foram 3 temporadas. Esse anime, ele diferente do anime anterior, ele tem uma história contínua, que tem o objetivo de amarrar pontas, tem o objetivo de realmente seguir como história, que ela evolui, pelo menos até agora, né? E todos os episódios tinham um gancho para outros acontecimentos. Tinha alguns episódios que eram fillers na história, mas nem todos os episódios eram assim. Então, a gente vai percebendo que os personagens vão evoluindo. Tem muita gente que não gosta, tem muita gente que gosta dos novos personagens, porque realmente é uma questão de gosto, é uma questão de mudança de geração, é uma quebra do paradigma, é uma quebra de todo a mística que foi criada no mundo Pokémon. Que nesse novo anime eles trazem um status de aventura bem diferente do que era contado com o anime do Ash. E pra mim, o modo como essa história é contada é um ponto positivo. Por quê? Porque essa história, ela tem um objetivo de evolução. É algo que eu, como fã do anime Pokémon, que assisti desde a primeira temporada, sempre quis ver uma história contínua. Até uma história que ela evoluísse sempre. E em alguns momentos, tinha soft reboots do Ash, alguns mais leves, outros mais fortes, né? Onde ele deixava 2 Pokémons e começava com outros, que eu acho que é um dos resets mais leves que tinha na saga do Ash. E tinha outros que também mudava até o modo como ele agia. E isso, pra mim, era um grande problema, porque os produtores,
eles claramente o objetivo de manter o Ash sempre com 10 anos. Então, todo início de saga eles davam um jeito de fazer com que ele voltasse a ser um novato, ou que ele começasse do zero, mesmo que tivesse com experiência. No caso do XY, ele começava com novos pokémons e o único pokémon que ele carregava era o Pikachu. No caso desse novo anime, ele começou bem devagar. A história tem o objetivo de ser mais contemplativa. Ela tenta focar no desenvolvimento dos personagens. E eu acho que o problema dessa saga é porque a gente queria que isso tivesse acontecido com o Ash. A gente queria que os mistérios envolvendo a família do Ash, os mistérios envolvendo os sentimentos do Ash, os objetivos dele fossem mais trabalhados. E infelizmente isso não aconteceu. Nesse novo anime, eles estão fazendo toda essa evolução progressiva devagar. Alguns pensam que é rápido, outros pensam que é devagar, mas a primeira temporada, pelo menos, ela é bem arrastada da história. Só que ela traz traz um modo de realmente evolução de personagens. Eles têm como objetivo de trabalhar os pensamentos da Liko, a Liko com um personagem mais introspectiva. A gente sempre acompanha os pensamentos dela. O Roy, ele é mais ingênuo, ele é um garoto mais ingênuo que meio que caiu de paraquedas nessa aventura e abraçou a aventura. E a Dot é aquela menina mais antissocial, né? Enquanto a Liko é retrospectiva, a Dot é antissocial. A Dot vai ficar na dela. E também nesse anime conta a evolução dela, entre ela ficar no quarto, não ter amigos nenhum, entre ela não se comunicar com ninguém e mal comer, e agora ela tendo amigos, ela viajando e dormindo em barracas no meio da aventura, no meio do mundo, na verdade, né? De uma floresta. Então eu acho isso um ponto positivo. Eu sei que tem muita gente que não gosta, porque queria que isso fosse trabalhado na saga do Ash. Infelizmente, isso não aconteceu. Eu, como fã do Ash, eu queria muito que a história do Ash tivesse sido levada a sério, ao ponto de que a gente tivesse conseguido crescer com ele. Hoje, a gente que é fã do Ash tivesse conseguido crescer junto com ele. Ou pelo menos, ele tivesse crescido mais devagar. Sei lá, hoje tivesse uns 13 anos, 14 pelo menos, mais de 10 anos, gente, depois de 25 anos não rola. E ele tendo 13 anos, ou tendo 14 anos, ainda iria ter ele ia continuar sendo criança, ele só não teria 10 anos mais, só iria ter um pouco de evolução. E agora voltando pro Pokémon Horizontes, que a gente estava realmente falando, que é o assunto principal desse vídeo, eu gostei muito desse time skip. Eu acho que tem um bom material para trabalhar. O Roy, ele evoluiu bastante. Evoluiu assim no sentido de que ele mudou, né? Ele era um garoto ingênuo, um garoto moleque, ativo, impetuoso, impulsivo. E hoje a gente vê que ele tem uma personalidade mais centrada, né? Mais na dele, ele está mais focado no objetivo dele. E eu acho isso um ponto positivo. Muita gente não gostou de como a Liko tá nessa nova saga. Ela tá mais introspectiva do que nunca após o trauma. Gente, eu acho que isso foi um ponto positivo. Esse anime ele é muito corajoso em trazer um tema tão complexo que é uma possível morte. Talvez eu acredito que o Fred não esteja morto, mas para eles ele está. Então tem aquela questão do luto, tem aquela questão de saber lidar com o que aconteceu, com a aventura que até então a gente via que era uma aventura mágica, sem consequências, que era apenas aventura pela aventura, e no final teve grandes consequências. O Fred desapareceu, foi dado como morto. O grupo dos Trovonautas foi totalmente dividido. A Liko, ela voltou para a escola e ficou muito na dela. Nem teve coragem de se assumir como um Trovonauta até então, né? Até no início até no final do episódio, pelo menos. E o Roy, ele pegou esse papel do Fred pra ele. Ele assumiu a amizade com o Capitão Pikachu, a parceria com o Capitão Pikachu, e assumiu essa liderança que até então era do Fred. A gente às vezes achava ruim o Fred se envolver, o Capitão Pikachu se envolver nas questões dos três meninos, mas era porque quem era o mesmo líder ali era o Fred. Então o Fred tinha esse papel de proteger eles.
de apresentar para eles esse mundo Pokémon, cheio de mistério, cheio de perigo. E agora, eles estão por si só. Agora é eles por eles. E eu vejo um potencial muito interessante nesse novo anime. O Uruto, né, o novo personagem que foi adicionado. Ele pelo visto, né, na abertura, vai fazer parte desse grupinho, vai ser meio que um grupinho, né? Ele é mais agitado e tal. Eu acho que mais um alívio cômico. Ele é mais estabanado. Embora a gente no início eu ache ele meio chato, mas eu acho que ele trouxe uma leveza. Eu acho que ele pro futuro ele vai ser uma adição muito boa para a equipe, porque cada um tem sua particularidade na equipe, e eles usando a Mega Evolução agora, vai trazer um maior desafio, né, uma maior dificuldade nas batalhas. O Roy, pelo visto, está bem mais forte, então ele está mais capaz para batalhar, para abraçar os desafios. Eu como um grande sonhador, queria que ele ficasse numa região e eles, sei lá, fizessem aquele... Agora falando aqui como um fã antigo, né, nostálgico, eu queria muito que ele desafiasse os ginásios. Pelo menos uma vez para ganhar a experiência. Eu sei que o objetivo da série não é essa, mas o Ceylon criança pede isso. Mas eu espero que eles tratem essa história com carinho, que eles não apenas dizem que um time skip sem ser. Eu tô muito medo deles botarem assim, um time skip, mas no final não mudou nada, a história ainda é boba, a história ainda não tem grandes mudanças, embora eu acho que ela tem momentos bobos na primeira saga, né, nas primeiras 3 temporadas, tem momentos bobos, mas também tem momentos mais sérios. Eu acho que toda a estrutura do anime, ele é muito positivo comparado com o que foi entregue na saga do Oeste. Claro, tem muitas temporadas que é muito boa, mas eles não tinham esse objetivo de fazer o mundo se expandir linearmente. Eles sempre trocava de rota, sempre mudava a rota, então nunca ia uma evolução assim de verdade. Eu acho que se eles focarem mesmo em trazer evolução real para esses personagens, daqui uns 5, 10 anos, pode ser que acabe esse anime. Eles podem prorrogar os anos dele por muito tempo, até que um dia eles queiram finalizar, mas que façam uma história realmente boa e que no futuro eles possam trazer novos personagens para uma nova geração, ou trazer o Ash de volta. Não sei, mas que espero que eles realmente levem esses personagens a sério e não façam o que fizeram com o Ash, que foi uma maldade, obrigarem ele a ser criança pelo resto da vida. O Ash acabou por um tempo ficando um pouco vazio. Por quê? Porque ele perdeu a personalidade dele várias vezes. Ele mudava de personalidade, mudava de modo de agir, e isso acabava trazendo uma sensação de vazio. Embora eu sou muito fã do Ash, embora eu tenha ficado muito feliz quando ele virou finalmente o campeão mundial. E é isso, gente. O vídeo vai ficar por aqui. Minha opinião, essas aqui são minhas opiniões. Espero que eu não tenha ofendido ninguém. Se você concorda comigo, deixe os comentários aqui embaixo. Se você também não concorda, deixe os comentários aqui embaixo também. Curte se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, vê os vídeos antigos que tem aqui no canal. Tem um vídeo que eu falo sobre a saga do Ash, sobre todo o sentimento que traz o final da saga do Ash. É um vídeo que eu fiz com muito carinho, que foi realmente com muito amor. Então, se você não viu esse vídeo, veja agora, tá no canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Até mais!